Bem-vindo a mais um Resumindo Estudo. Continuaremos nesta agenda a abordar a questão legal do turismo e trataremos especificamente dos direitos do consumidor relacionados ao turismo e também a regulamentação da atividade de guia de turismo. É fundamental conhecermos os direitos que um turista tem frente a um serviço que foi adquirido, em especial quando descumprimento do que foi acordado previamente. Não se esqueça que o guia de turismo é o representante legal do turista nestas situações, e por isso é fundamental ter estes conhecimentos. Vejamos a seguir situações específicas e suas resoluções. Quando você compra um produto ou serviço e é obrigado a comprar outro junto por omissão do vendedor ou por impossibilidade de desvinculá-lo, configura-se a venda casada. No caso do turismo, isto pode ocorrer especialmente em pacotes de viagem, quando, por exemplo, é embutido um seguro de viagem sem que seja comunicado ao turista. E também outra situação comum é a venda de diárias casadas. Por exemplo, é comum os hotéis e pousadas, no fim de ano, fazerem pacotes em um feriado prolongado e só venderem a hospedagem por todo o período deste feriado. Mas o fato é que, caso o turista deseje, ele pode sim ficar na hospedagem pelo período de uma só diária, ainda que o hotel tenha o direito de cobrar mais caro pelo valor desta diária. O overbooking em hotéis também é um problema não tão incomum. Trata-se da efetivação de mais reservas do que o número de quartos que o hotel pode oferecer. Neste caso, se o turista não tiver acomodação por culpa do hotel, este tem a obrigação de oferecer uma acomodação superior ao que o turista reservou, o chamado upgrade, ou encontrar outro hotel nas proximidades da mesma categoria e providenciar o traslado do turista até este local. No caso de atraso de partida de voos e saídas de ônibus, a empresa, após decorrido determinado tempo, é obrigada a oferecer uma refeição ao cliente, ou no caso de cancelamento da partida, oferecer acomodação gratuita em hotel para pessoas de fora da cidade de partida e ajuda de custo até a resolução do problema. Em caso de viagens de avião, também não é incomum que o passageiro chegue ao seu destino e sua bagagem não. Neste caso, a empresa tem um prazo para encontrar a bagagem e deve fornecer uma ajuda de custo imediata ao turista e ainda entregar a bagagem, quando localizada, no hotel em que o turista estiver hospedado ou em outro local que este ache conveniente. O overbooking de passagens é o mesmo caso visto no hotel, quando a empresa vende mais passagens do que o meio de transporte possui de assentos. Neste caso, a empresa deve oferecer um upgrade de categoria ou acomodar o passageiro em outro voo, mesmo que de outra empresa. É comum e até aconselhável que as relações de consumo no turismo sejam regidas por contratos. Neste caso, vale observar alguns elementos importantes, como cláusulas abusivas, que visam criar um desequilíbrio entre as partes e ainda afrontam a lei. Por exemplo, quando você faz a reserva de um hotel, este pode cobrar uma taxa pela desistência da reserva. Porém, seria abusivo cobrar, por exemplo, o dobro do valor das diárias. Do mesmo jeito, quando da desistência do fornecedor em oferecer o serviço, este também pode e deve ser penalizado de alguma forma, o que também deve estar previsto em contrato. Atenção ao aluguel de carros, em especial as políticas de caução, valor deixado como garantia pelo aluguel do carro, e os seguros oferecidos e obrigatórios na contratação do serviço. Casas que são alugadas somente em temporadas não são meios de hospedagem, por isso seguem legislações diferenciadas, mas nem por isso devem fugir de um contrato, seguindo os moldes de um acordo de locação de imóveis. Quando falamos da legislação, é importante falarmos sobre a regulamentação da atividade de guia de turismo. A profissão de guia é a única oficialmente regulamentada dentro da área de turismo, ou seja, que apresenta requisitos de formação, no caso que se exige de estudo para que se possa ser habilitado como guia de turismo, sendo que estes parâmetros básicos são definidos pelo governo federal.
cadastramento profissional, que abrange o modo como se reconhece o profissional, delimitando um órgão oficial para registro e fiscalização dos profissionais. E ainda os direitos e deveres destes profissionais, que também são delimitados em leis ou decretos. Vale lembrar que o Guia de Turismo, segundo a regulamentação oficial, está dividido em categorias profissionais de atuação, sendo elas: Guia Regional, que atua como guia receptivo ou então acompanhando grupos dentro de seu estado de atuação. Guia de Excursão Nacional, que possui abrangência de atuação em todo o território nacional e na América do Sul. Guia de Excursão Internacional, que é aquele que pode acompanhar grupos em viagens a outros países que não os da América do Sul. E ainda o Guia Especializado, que possui uma formação extra específica para atuar em atividades no meio natural ou em atrativos culturais. Encerramos assim o tópico sobre legislação turística. Não esqueça de realizar as atividades solicitadas e também leia os materiais extras propostos na agenda.